Constituição Federal de 1891. Foi a segunda Constituição brasileira e a primeira Constituição republicana. Bom, essa Constituição, o início dessa Constituição está ligada aí a três fatores fundamentais, que foi a abolição da escravatura, o centralismo econômico e administrativo e a indisciplina militar. O enfraquecimento da monarquia pode ser observado desde 1831, com a tentativa de descentralizar o poder. A Lei número 16 de 1834 também concedeu alguma autonomia das províncias ao possibilitar que elas legislassem, porém tal lei foi interpretada e revogada em 1840. Mesmo sendo vitorioso na Guerra do Paraguai em 1870, os militares ficaram extremamente descontentes com o fato de terem seu orçamento e seu efetivo reduzidos pelo imperador Dom Pedro II. Outro fato que demonstra também o descontentamento com a monarquia é a publicação do Manifesto Centro-Liberal em 1869 e o Manifesto Republicano em 1870. Nesses documentos reivindicava-se maior legitimidade da representação do país, exigindo o fim da vitaliciedade do mandato no Senado e no Conselho de Estado. Outro fato também foi a abolição da escravatura, qual foi feita em 13 de maio de 1888 e representou uma aceleração radical na política, porque o Império não deu indenização aos seus senhores de escravo por motivos econômicos. Quanto à sua elaboração, iniciam-se as discussões em 1889, após um ano de negociação com os poderes que realmente comandavam o Brasil, a promulgação da Constituição em 24 de fevereiro de 1891, e os principais autores da Constituição foram Prudente de Moraes e Rui Barbosa. Quanto à sua influência, foi fortemente inspirada na Constituição da República Argentina, na Constituição dos Estados Unidos da América, na Constituição Federal da Suíça, fortemente descentralizadora nos poderes, dando aí grande autonomia aos municípios e às antigas províncias que passaram a ser chamadas de Estado. Os dirigentes passaram a ser chamados de presidentes de Estado. Foi inspirada no modelo federalista estadunidense, permitindo aí que organizassem de acordo com seus peculiares interesses, desde que não contradizessem a Constituição. Foi uma carta promulgada, ou seja, elaborada aí pelo representante do povo, devidamente constituído, e uma Constituição rígida, possuindo aí um processo de alteração extremamente rigoroso. Foi no caso também a Constituição de 34, logo depois 46, e a nossa atual, que é a de 1988. Quanto à forma de Estado, o Estado passou a ser adotado o federalismo e o sistema de governo adotado foi o presidencialismo, no qual o presidente é o chefe do Estado e de governo é escolhido por voto. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, abolido o poder moderador. O poder executivo era exercido por um presidente eleito diretamente pelo povo, somente por homens acima de 21 anos que votavam. O poder legislativo comandado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sendo os parlamentares mandato de 3 e 9 anos respectivamente. Mudanças também no poder judiciário, nesse inclui-se a composição do poder, uma nova previsão de criação de juízes e tribunais federais, ou seja, implanta-se a dualidade da justiça comum, o STJ e o STF, sendo composto por 15 ministros. Quanto ao sistema eleitoral, o voto é aberto, o voto deixa de ser censitário e passa a ser livre, idade mínima do cidadão para 21 anos. O primeiro presidente ele será eleito diretamente pelo Congresso Nacional e assim ocorre. Então, o chefe de governo provisório, Marechal Deodoro da Fonseca, é eleito o primeiro presidente da República do Brasil pelo Congresso Nacional, é eleito o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Com o voto aberto, direto e a ausência de uma justiça eleitoral, a Constituição ela facilita a estruturação de um poder oligárquico. Então, o coronel latifundiário era um homem que comandava a política nacional, pois ele elegia através do voto de cabresto pela Constituição as pessoas que a fazem. Ele criava o curral eleitoral, por exemplo, entregando as cédulas com o nome dos candidatos que interessavam,
ou colocava outras pessoas, várias pessoas, para votar em lugar de outras pessoas. Ou seja, vários coronéis trabalhavam em torno do mesmo nome e elegem o presidente do estado. Em troca, este presidente nomeia funcionário público e cria obras e serviços nos municípios dos coronéis. Com este esquema, mantiveram o poder de duas oligarquias, de Minas Gerais, por ter um maior colégio eleitoral, São Paulo, por ter maior poderio econômico. A estrutura política divide em 3 níveis: a federal, política café com leite; estadual, política dos governadores; e local, coronelismo. Com a Constituição passa a não ter mais religião oficial no Brasil. O país agora passa a ser laico, ou leigo, ou não confessional, lá no artigo 72, parágrafo 7º. Sobre os direitos fundamentais, pode dizer que eles foram aprimorados, extinguindo-se algumas penas cruéis, como a de galés, que é o trabalho forçado, de banimento, e a de morte. Essa persistiu apenas aí na legislação militar, em tempo de guerra. E a garantia do habeas corpus foi constitucionalizada aí pela primeira vez no artigo 72, parágrafo 22. Em 1926, a Constituição ela sofre uma profunda reforma de cunho aí marcante e centralizador e autoritário, que acabou aí por preceptar a sua derrocada. Ocorrida aí com a Revolução de 1930.